na parte de segunda-feira, convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16 e o verso 8. É o Espírito Santo que nos convence quando estamos fazendo coisas erradas. Podemos ouvir uma voz dizendo, não se desvie para a esquerda nem para a direita. É o Espírito Santo que nos guia, que nos mostra o caminho, que nos convence dos nossos pecados e vícios. A lição de hoje está falando de um marido que sentia a separação e a distância da esposa. Ele sabia que estava errado em estar tão separado e tão distante da esposa. Ele tinha sido ríspido com ela, ele tinha sido duro nas suas palavras, dizendo palavras das quais se arrependia de ter dito. Logo em seguida veio o pensamento, mas ela mereceu ouvir aquilo que eu falei. Ele estava tentando justificar o seu erro. Essa maneira de pensar é familiar para você e para mim? Será que Satanás não tenta você e a mim também para ficarmos justificando os nossos erros? É fácil sair do remorso e começar a justificar pensamentos e atitudes. Nem sempre é simples pedir perdão, mas isso é essencial para restaurar ou fortalecer qualquer relacionamento. Quando nós pecamos, seja contra Deus ou seja também contra o marido ou contra a esposa, é exigido confissão, pedir perdão. Isso também ocorre entre nós e Deus. Muitas vezes o Espírito Santo traz à mente os pecados que cometemos. O coração se comove com esses chamados, mas é fácil abafar a voz mansa e suave do Espírito Santo quando começamos a justificar o nosso modo de agir. Uma das funções do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Que dom extraordinário é esse dom que Jesus Cristo nos deu, quando ele disse, eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Através do Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês e habitará em vocês. Precisamos desse poder chamado o Espírito Santo. É o Deus presente na terra. Esse convencimento é o Espírito Santo que vai reparar o distanciamento e nos atrair para os braços de Deus. É Ele que pode entrar na nossa mente, discernir os pensamentos e nos convencer dos nossos erros. Vamos ler agora Oséias capítulo 6. O que você percebe, de modo específico, sobre como Deus se descreve ao nos convidar ao arrependimento? Aqui em Oséias capítulo 6, o verso 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor não é algo de um dia, um mês, é de toda uma existência. Por isso diz aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Verso 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Aqui está falando do reino de Israel e do reino de Judá. Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Deus está falando, o amor de vocês é muito frágil. Ele se rompe facilmente. O amor de vocês se desvai, assim como a neve se desvai quando vem o sol. Verso 5. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Queridos, mesmo diante da pecaminosidade, da apostasia do povo de Deus, ele ainda dá uma promessa. Ele diz aqui, veja uma coisa horrenda na casa de Israel,
Ali está a prostituição, mas o último verso 11 diz: também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Deus dá esperança para o povo apostatado. Reflita sobre o papel do Espírito Santo no processo de nos enxertar novamente na videira. Em João capítulo 15, verso 4, ali Jesus é a videira e nós somos os ramos que precisamos ser enxertados pelo Espírito Santo na videira. Muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências, mas isso não é arrependimento. Arrependimento não é tristeza pelo pecado. Arrependimento envolve a tristeza pelo pecado, mas nos conduz à confissão. Mas, mais do que a confissão, nos conduz a romper com o pecado, abandonar o pecado. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu ao Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Jesus é ferido novamente por todo o pecado que nós cometemos. Pense um pouco antes de pecar, porque o pecado é um ato voluntário da alma. Antes de você pecar, antes de você decidir, eu vou pecar, eu vou fazer isso, pense que cada pecado afeta e fere novamente Jesus Cristo, que morreu por você. Choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. O verdadeiro arrependimento nos leva às lágrimas, porque nós choramos pela angústia que provocamos em Jesus Cristo, porque ele foi ferido pelos nossos pecados. Tal pranto levará à renúncia do pecado, o abandono do pecado. A verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados, quando pecados conscientes, quando pecados familiares se interpõem entre nós e Deus. O que atrapalha a sua e a minha comunhão com Deus não são pecados de ignorância, não são pecados inconscientes, não é o fato de termos natureza pecaminosa. O que realmente se interpõe entre você e Deus são pecados acariciados, familiares e conscientes. Todos nós pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence destes pecados. Queridos, quando foi a última vez que você ouviu uma repreensão ou um chamado para o arrependimento? Quando foi a última vez que você foi tocado pelo Espírito Santo a pedir perdão para alguém que você ofendeu? Talvez para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu empregado, ou seja, para quem for. Quando foi a última vez? O Espírito Santo é real. Ele trabalha na nossa consciência. E quando você ama Jesus Cristo, a consciência se torna a voz do Espírito Santo. Aleluia!